A graça e a paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Desejo a você agora um ótimo sábado, um ótimo fim de semana, que o Senhor possa abençoar poderosamente a tua vida. Nós estamos aqui mais uma vez, eu, Obreiro Júnior, da Igreja do Evangelho Quadrangular de Pajuçara, ali na cidade de Maracanaú. Estamos aqui mais uma vez para dar continuidade à nossa série de mensagens Jesus, quem é Ele? Estamos hoje na segunda parte da nossa sexta lição, Jesus, a mulher e a água. Aprendemos ali na nossa primeira parte desta lição 6 a importância de você aproveitar o momento ali mais oportuno para falar do Evangelho, para se falar do amor de Deus. Entendemos também que muitas das vezes Deus é quem prepara o caminho para que o Evangelho chegue, para que o Evangelho alcance o seu propósito e para que a palavra de Deus alcance lugares mais altos. Compreendemos que muitas das vezes nós pensamos que o Evangelho, o amor de Deus está limitado somente às pessoas que estão ao nosso redor, às pessoas que nos amam, às pessoas que a gente ama. Mas nós compreendemos através da primeira parte dessa lição que o amor de Deus é para todo homem, é para toda mulher, que Deus não faz distinção de raça, de cor, de gênero, o que quer que seja. O Senhor, Ele nos ama, por isso Ele entregou o seu Filho amado Jesus Cristo para que eu e você pudéssemos ter a vida eterna. Que Deus possa abençoar você agora na segunda parte da lição. Nós vamos tratar a respeito da posição dos discípulos em relação ao encontro de Jesus com a mulher samaritana e vamos também defender um pouco a respeito de qual deve ser a posição da igreja de Cristo. Que Deus possa te abençoar poderosamente, dando grande entendimento, que você possa extrair preciosas lições e grandes ensinamentos para você e para toda a sua vida. E não esqueça, chama a sua família, chama amigos, compartilha com o maior número de pessoas para que de alguma forma o Evangelho sim possa alcançar o maior número de lares. Roda a vinheta, vamos agora com os louvores e na oportunidade a segunda parte da lição Jesus, a mulher e a água. Que Deus te abençoe poderosamente. Quebrar cadeias, restaurar e a Deus somente adorar. Dele vou depender, sua face eu vi e o mesmo nunca mais serei. A luz
Glória a Deus, aleluia. A paz e a graça, mais uma vez estamos aqui com a segunda parte dessa poderosa lição. Nós vamos falar hoje sobre a posição dos discípulos e vamos também falar sobre a posição da igreja com relação à obra missionária. Para isso eu convido os irmãos a ler somente ali do versículo de número 25 até o versículo de número 30, que nos diz assim: Eu sei que o Messias, que se chama o Cristo, vem. Quando ele vier, vos anunciará tudo. Lembrando, João, no capítulo 4, versículo 25 ao versículo de número 30. Jesus disse-lhe: Eu o sou, eu que falo contigo. Nesse momento, Jesus se revela como o Messias, o Salvador da humanidade. E nisto vieram seus discípulos, a parte que nós vamos tratar hoje, e maravilharam-se de que estivesse falando com uma mulher. Todavia, nenhum lhe disse: Que perguntas? Ou por que falas com ela? Deixou, pois, a mulher o seu cântaro e foi à cidade e disse àqueles homens: Vinde e vede, um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Porventura não é este o Cristo? Saíram, pois, da cidade e foram ter com eles. Nós queremos tratar, em primeiro lugar, a respeito do posicionamento dos discípulos com relação a este encontro. Jesus, a mulher e a água. Num primeiro momento estavam apenas duas pessoas, o próprio Filho de Deus e aquela mulher, a mulher samaritana. Estava ali um poço, o poço de Jacó. E agora este momento é então interrompido pela presença dos discípulos. E desde já vale salientar que é muito significativa a participação dos discípulos nesta obra missionária de Cristo. E ela nos traz ensinamentos peculiares, importantes, que nós podemos aplicar em nossos dias para fazer a sua obra. Pois eu quero dizer que o Senhor Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E Ele continua no presente, operando juntamente com a sua igreja. Então nós vejamos os acontecimentos daquele encontro agora, os discípulos, a mulher samaritana e o próprio Filho de Deus. E vejamos então quais os resultados que nós podemos obter deste encontro, quais as lições preciosas que nós podemos extrair deste momento. Quero dizer desde já que naquele momento os discípulos estavam atribulados, porque Jesus havia resolvido ir para a Galileia, porque sentia que o fermento dos fariseus começava a perturbar os discípulos. Eles simplesmente estavam em dúvida e se ainda por certo começariam as murmurações em seguida, pois haviam discussões dizendo que os discípulos outrora de Jesus batizavam mais que os discípulos de João, né? E aí simplesmente nessa discussão, de uma certa forma, os fariseus estavam conseguindo colocar em dúvida o sentimento, os corações daqueles discípulos. De uma certa forma, havia-se um propósito, uma estratégia maligna de se colocar os discípulos de Jesus contra os discípulos de João. E isso denota que eles estavam preocupados, por quê? Porque a ênfase que eles estavam dando unicamente eram as coisas materiais. E esse é um dos maiores problemas, quando muitas das vezes a gente se atrela muito às questões desta vida, às coisas materiais, a gente termina esquecendo das coisas espirituais. É por isso que está escrito: procurai, pois, o reino de Deus em primeiro lugar e toda a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, de uma certa forma, por eles estarem se debruçando sobre essas questões tão ínfimas, né? De quando alguém chega e tenta comparar você, quando alguém chega e tenta reprovar teu trabalho, de quando alguém chega e tenta comparar aquilo que você faz com aquilo que outra pessoa faz, do tipo, Davi matou 10.000, Saul matou 1.000. Então isso é muito perigoso, isso é uma armadilha muito perigosa que o inimigo das nossas almas muitas das vezes se utiliza dela para promover discussões, para promover dissensões e para promover divisões e até mesmo contendas. Então Jesus, se vendo nessa situação, ele resolve ir à cidade, possivelmente para tirar os discípulos daquele contexto e de uma certa forma evitar que eles fossem contaminados pelo fermento ali dos fariseus. Acredito eu que no primeiro momento os discípulos não estavam com Jesus ali, com aquela mulher junto à fonte de Jacó, porque eles foram à cidade, né? Possivelmente comprar alimento, e deixaram Jesus ali junto àquela fonte,
fato este que a própria palavra nos mostra ali no capítulo 4 e no versículo 8. Jesus fica ali sentado porque estava também um pouco cansado, a caminhada era árdua, naquela época não havia Uber, não havia táxi e o transporte de fato era a própria caminhada. E isso é o que nós podemos deduzir aqui do texto. E de repente, quando aqueles discípulos voltam, eles se encontram ali com Jesus, aquela mulher, a mulher samaritana, conversando ali junto ao poço, e eles viram Jesus ali conversando com a mulher. E no versículo 27, na sua parte B, diz que os discípulos se maravilharam, mas nada eles disseram. E eu quero dizer que é muito maravilhoso quando nós sentimos que o poder de Deus está operando. É muito maravilhoso quando nós vemos que aquela pessoa está falando não coisas que vêm do seu entendimento, da sua própria boca ou do seu próprio intelecto, mas naquele momento ela está se deixando usar por Deus. Então os discípulos ficaram maravilhados porque eles viram o poder de Deus agindo através da vida do próprio Filho de Deus para com a vida daquela mulher. Eu quero dizer que todos os dons, todos os talentos que Deus nos concedeu não foram para nós. Não foram para uso nosso, não foram para nosso próprio benefício. Mas os dons e os talentos que Deus nos concedeu para a sua igreja, é para a edificação do corpo de Cristo, é para que isto sirva para apregoar o evangelho, para que isso sirva para se expandir o reino de Deus. Então, se você de fato quer ser muito usado por Deus, em primeiro lugar, entenda que Deus vai te usar, que Deus vai te capacitar, que Deus vai te encher de dons, não para você, mas para que outros também tenham acesso e cheguem ao pleno conhecimento de Cristo. Os discípulos perceberam que Jesus, naquele momento, estava cheio do Espírito Santo e estava falando com aquela mulher palavras muito poderosas. Sentiram que naquele momento algo de muito importante havia acontecido e havia transformado a vida daquela mulher. Não era hora de se questionar sobre costumes humanos, sistemas racionais ou morais. Não era hora de censurar Jesus por haver ele estar conversando com uma mulher e sendo também esta mulher samaritana. Nós vemos que no versículo que nós lemos que logo que aquela mulher ouviu a palavra de Deus, logo que aquela mulher teve aquele encontro com Jesus, ela largou o seu cântaro, ou seja, aquela vasilha que continha água, ela saiu, foi à sua cidade e ela foi falar de tudo o que lhe havia acontecido. E aqueles homens, muitos daqueles homens, creram, não pelo que a mulher lhe havia falado, mas porque eles mesmos estavam vendo e ouvindo as palavras do próprio Cristo. Você conferir lá em João capítulo 4, você leia do versículo 41 até o versículo 43. Aquela mulher, ao receber a palavra de Deus, aquela mulher, ao receber uma nova oportunidade de vida, ela não foi uma mulher egoísta, ela não se conteve em ficar com aquela riqueza para si, mas simplesmente ela tão impactada, tão cheia de alegria, tão maravilhada por haver conversado com o Filho de Deus, com o Messias que eles esperavam há tanto tempo, por ter recebido dele o perdão dos seus pecados, aquela mulher sai e vai contar para todos da sua cidade. Ela foi compartilhar, ela foi abençoar outras vidas. É isso que nós temos que fazer. Ao ouvir uma pregação dessa, ao ouvir uma série de mensagens como essa, onde a gente dedica tempo, onde a gente dedica oração, onde a gente muitas das vezes passa horas preparando a palavra, passa horas preparando estudos, para que de alguma forma a gente possa levar para você a palavra de Deus, você não pode simplesmente assistir, ouvir, emitir uma opinião, colocar lá, curtir, muito bom. Não, você tem que compartilhar isso com o maior número de pessoas, porque o Evangelho, ele é o poder de Deus para a salvação, é o poder de Deus para a libertação do que está drogado, é o poder de Deus para a libertação do que está no vício do álcool, no vício do cigarro, no vício das drogas, tantas e quantas são as drogas, os entorpecentes que estão destruindo vidas, estão destruindo famílias. O Evangelho é o poder de Deus para a restauração do teu casamento, o Evangelho é o poder de Deus para a restauração dos teus filhos, o Evangelho é o poder de Deus para a restauração da tua rua, é o poder de Deus para a restauração do teu bairro, da tua cidade, do teu estado, do teu país. A palavra do Senhor nos diz que feliz é a nação
cujo Deus é o Senhor. E é neste momento que eu chamo a atenção de vocês para o posicionamento da igreja, para a atitude que a igreja deva tomar em relação à propagação do evangelho. Vejam que Jesus estava sentado junto à fonte de Jacó, não porque ele o queria estar lá também, mas porque ele já caminhava algumas horas, estava cansado, mas mesmo tomado pelo cansaço, mesmo ainda tomado pela fome, como já vos disse antes, os discípulos foram à cidade à procura de alimento. Jesus não se conteve em anunciar o evangelho àquela mulher. Ele podia muito bem ter só lhe pedido água, ter se conformado em saciar a sua sede, mas não. Jesus, ele aproveitou aquela oportunidade. Mesmo o seu físico estando um pouco debilitado, o seu espiritual estava muito forte. E eu quero dizer para você que nada pode lhe impedir de propagar o evangelho. Nada pode lhe impedir de levar o evangelho a toda criatura. Veio esta pandemia, as igrejas foram fechadas. Nós não podemos sair às ruas sem que haja um motivo consistente. Mas mesmo assim, homens e mulheres de Deus se debruçaram, se utilizando horas por horas de ferramentas de vídeo, de edição de vídeo, de plataformas digitais, para que eu e você tivéssemos acesso à palavra de Deus e para que também outras pessoas que outrora, por causa da pandemia, do risco de morte, do iminente risco de morte, pessoas que perderam seus parentes, não caíssem na depressão, não caíssem na tristeza. Ou seja, nós fizemos da fraqueza a nossa força. E eu acredito que milhares de lares em todo o mundo estão sendo impactados poderosamente pela pregação do evangelho. Porque quem não tem um celular hoje, quem não tem acesso à internet hoje, aquela pessoa que não tem, ela chega perto da que tem e ela pode assistir na sua casa, pode assistir no seu lar, pode assistir junto da sua família, pode assistir junto ali com os seus amigos. E eu quero dizer que esta é a verdadeira missão do crente. Está sempre preparado junto ao poço, onde os sedentos vêm para saciar sua sede, a sede da justiça. E a obrigação minha e sua, estarmos cheios do Espírito Santo, é mandamento do Senhor, nós devemos estar cheios da presença de Deus, enchei-vos do Espírito. A palavra do Senhor diz: não vos embriaguei com vinho onde há contenda, onde há dissensão, mas enchei-vos do Espírito. E nós devemos estar cheios do Espírito para quê? Para sermos testemunhas tanto na Judéia, na Samaria e até os confins da terra. Atos capítulo 1, versículo 8 diz: e recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Eu quero dizer que quando nós estamos cheios do Espírito de Deus, e eu falo a mim e a você, igreja do Senhor Jesus, nós fazemos coisas grandiosas. O próprio Senhor Jesus, ele nos falou dizendo que nós faríamos as mesmas obras que ele fez e ainda faríamos obras maiores que esta. A pandemia não parou a pregação do Evangelho. Sabe por quê? Porque o Evangelho não está preso aos regramentos deste mundo. O Evangelho não está preso às condições climáticas deste mundo. O Evangelho não está preso às condições de saúde deste mundo. Sabe por quê? Porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Não existe hora, não existe momento, não existe tempo. Muitas pessoas criticam, porque alguns pregam no carnaval, porque alguns vão para blocos carnavalescos e ali se infiltram entre aqueles foliões e vão pregar o evangelho. Outros vão para o Sambódromo no Rio de Janeiro, outros vão para o Fortal em Fortaleza, outros vão lá para as ruas lá do Pelourinho em Salvador. Eu quero dizer, meu querido, que nós temos que pregar o evangelho em tempo e afora de tempo. As vidas estão aí afora sedentas, as vidas estão aí com sede, as vidas não têm hora, muitas das vezes meio-dia, de madrugada, seja qual for a hora, nós precisamos estar junto à fonte, prontos para saciar a sede dessas pessoas, não com a água que você bebe daqui a pouco tem sede, mas com aquela água que ao beber, aquela pessoa terá dentro dela uma fonte, e essa fonte jorrará para a vida eterna. O maior presente que você pode dar a quem você ama é a pregação do Evangelho. Sabe por quê?
Porque, como já dizia o apóstolo Paulo, essa vida ela é passageira. A palavra de Deus está escrito que a vida é como uma fumaça, é como uma neblina, que ela aparece e logo desaparece. E o maior presente que você pode dar a uma pessoa é permitir que ela tenha acesso à palavra de Deus. Porque ao ouvir a palavra de Deus, o Espírito de Deus promoverá nela a alegria que ele promoveu na mulher samaritana. Essa mulher, ao ouvir a palavra de Deus, ao ouvir Jesus falar para ela a respeito de coisas que ela havia feito, essa mulher se encheu tanto de Deus que ela não se conteve. Ela deixou tudo que estava ali com ela junto ao poço, deixou todas as suas obrigações, sabe? E foi até aquela cidade de maneira tão poderosa. Ela anunciou a palavra de Deus aos homens daquela cidade. E aqueles homens não creram naquela palavra não somente porque Jesus havia feito com ela, havia revelado para ela algumas coisas de sua vida, mas aqueles homens passaram a crer porque eles ouviram também as palavras do próprio Jesus. Eu quero dizer que nos dias de hoje, Jesus continua falando por meio da sua palavra e através da sua vida. Seja você um transmissor da palavra de Deus. Aí você me diz, mas Júnior, eu não sei pregar o evangelho. Então você compartilha. Você compartilha esse vídeo com alguém, você compartilha essa série de mensagens com alguém, que esta pessoa vai ouvir a palavra, e eu quero dizer que nunca mais a vida dela vai ser a mesma. Quero te dizer que o Senhor Jesus te abençoe poderosamente, que você possa ser como a mulher samaritana foi, que você possa se maravilhar como os discípulos se maravilharam ao ver Jesus ali apregoando o evangelho, mesmo com sede, mesmo cansado. Eu quero dizer que não importa a situação, não importa o momento, em tempos de guerra, não pare de lutar, deixa Deus te usar poderosamente para levar o seu evangelho a toda a criatura, que Deus possa te abençoar poderosamente. Quero fazer agora uma oração rápida e breve, mas com o meu coração cheio de fé sobre a tua vida. Querido Deus, abençoa esta pessoa, que ela agora, meu Deus, seja compelida pelo teu Espírito Santo a levar a tua palavra, a compartilhar, meu Deus, essa série tão poderosa de mensagens que fala a respeito do próprio Filho de Deus, que nos traz lições tão preciosas, que nos fala do seu amor, que nos fala do seu perdão, que nos fala da sua graça. E que pessoas, meu Deus, ao assistir esses vídeos, elas possam ser impactadas, porque aqui não pregamos sobre nós, aqui não pregamos sobre estilo de vida, aqui não pregamos, meu Deus, sobre segredos para se adquirir riquezas. Sim, pregamos, mas segredos para se adquirir riquezas eternas. Riquezas que o ladrão não rouba e a traça e a ferrugem não corrói. Riquezas que não passam, que é a vida eterna e a nossa salvação. Que o Senhor possa abençoar esta casa, abençoar esta família. E que aonde esta palavra for pregada, meu Deus, o teu Espírito promova ali transformação, vida nova e abundante vida para aqueles que assistem e para aqueles que a ouvem. Que Deus possa abençoar poderosamente a tua vida. Na próxima semana, não esqueça, estaremos dando continuidade a esta série poderosa de mensagens. Jesus, quem é Ele? Estaremos falando sobre Jesus, o bom pastor. A nossa 7ª lição vai ser muito poderoso, um texto ali no capítulo 10, do versículo 1 ao versículo 10 ali do livro de João. Nós vamos ver Jesus se declarando como o bom pastor, aquele que dá a vida pelas suas ovelhas. Que Deus possa te abençoar poderosamente. Lhe desejo um ótimo fim de semana e uma semana poderosa, abençoada e transformadora na sua vida, no nome de Jesus. Fica com Jesus, porque eu já estou com Ele e nós juntos herdaremos, já somos herdeiros juntamente com Cristo da vida eterna. Tenho uma plena convicção de que o Senhor salvou a tua vida, salvou a tua família e vai salvar todos aqueles que você anunciar o seu evangelho. Que Deus possa te abençoar poderosamente, meu querido, minha querida, em nome de Jesus. Amém.